Você tem um tempo para Deus hoje? Tem? Deus, Ele disse isso ao meu coração. Será que nós temos tempo para Ele? Nós temos tempo para ficar na internet, nós temos tempo para ficar na fila do banco, nós temos tempo para ficar na igreja, nós temos tempo para tantas coisas e agenda para tantas coisas, mas será que nós estamos tendo tempo para Deus? Qual é o tempo que nós temos dedicado a Deus? Tempo mesmo, um tempo de verdade. Quando eu estou brincando com a minha filha em casa, a gente não pode mexer no celular, porque se a gente começa a mexer no celular, ela fica dando tapa na minha mão e falando: guarda o celular, guarda o celular. Então ou a gente mexe no celular ou a gente brinca com ela. Ela não consegue dividir a atenção, a nossa atenção. E Deus nessa noite está querendo dar um tapa na nossa mão, dizendo: larga o celular, larga suas preocupações, larga todos os seus achismos e achômetros, me dá um tempo. Nós chegamos à igreja com tempo para ir embora. Nós fazemos uma vigília e as pessoas perguntam: quanto tempo vai durar a vigília? Antigamente a gente falava assim: irmão, não tem hora para acabar, só para começar. As vigílias de hoje têm começo, meio e fim, porque nós temos compromisso até de madrugada. Quando eu louvava aqui, orava ao Senhor, Deus falava isso comigo: eu preciso de um tempo teu. Então diga assim: Senhor, o Senhor terá um tempo comigo. Não é aqui. Prepare um tempo para Deus. Prepare um tempo no seu quarto com Deus. Jesus, ensinando a respeito da oração, Ele fala: quando você for orar, entra no teu quarto. Não que seja um símbolo religioso entrar no quarto. Deus fala comigo no banheiro, na cozinha, em qualquer lugar, no carro. Mas Ele fala: entra num lugar em que você esteja sozinho comigo, e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós temos tempo para todo mundo, nós temos tempo para todos, mas nós não conseguimos sentar muitas vezes durante 2 horas de culto para dar um tempo valioso para Deus. Então que nós possamos dedicar a Ele este tempo, seja nessa madrugada, seja amanhã, seja depois de amanhã, mas que você dedique um tempo a Deus, porque Deus vai te revelar coisas grandes. Esses dias eu fui orar no quarto, e normalmente quando eu vou orar no quarto, eu levo a Bíblia, um caderno, e no tempo da modernidade eu levo o notebook. E esses dias eu fui orar no quarto e acabou a internet em casa. Deu um problema na rua, sei lá o que problema que deu, ficou sem internet. Aí tinha internet do celular, mas aí o celular eu não levo pro quarto na hora da oração. Ah, não vou lá na sala pegar o celular para olhar, vou ficar só com a Bíblia mesmo. E foi um tempo tão precioso. Foi um tempo que Deus falou algo tão forte ao meu coração de algumas coisas, que eu comecei a desejar por mais desse tempo com Ele. E muitas vezes nós dizemos que estamos tendo tempo com Deus, e Deus fala: que tempo? O celular hoje já virou febre, não tem como, há uma competição. Não é isso que eu vou pregar, mas o que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu louvava, aí diz respeito ao que eu vou ministrar. Diga para a pessoa do seu lado: não converse comigo, por favor, porque sinto muito, tem alguém mais importante que você nesse lugar. E não vai fazer biquinho, diga para ele, vai ficar magoado agora. Fala: é Jesus, fica tranquila, é Jesus. Se você conversar comigo, você vai roubar a atenção de Jesus.
Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, no versículo de número 37. Lucas versículo 1, Lucas capítulo 1, no versículo 37. Então que você possa reservar a Deus um tempo de adoração, um tempo de oração, um tempo específico para ouvir o que Ele tem a te revelar. Amém? A religião, ela colocou tudo na mão do sacerdote. A religião, ela colocou tudo na mão de um pastor, na dependência de um pastor. Tem gente que não é dependente de cocaína, crack, cigarro, pinga, mas é dependente de pastor. Se o pastor não orar, não acontece. Se o pastor não impor a mão, não acontece. Se o pastor não ungir, não acontece. Se o pastor não fizer, não acontece. Se o pastor, e a Bíblia diz assim que todos nós somos reis e sacerdotes no reino celestial. E a Bíblia diz assim que há um livre acesso para mim e para você, para entrar na sala do trono de Deus. Aleluia. Então não é a oração do pastor aqui hoje que vai fazer com que você ouça Deus. Talvez o momento que você vai ouvir Deus é o momento que você se trancar para ouvi-lo verdadeiramente. Quando você dizer: Senhor, eu calo todas as vozes agora. Eu desligo o celular, eu desligo televisão, eu desligo internet, eu desligo tudo, eu desligo minha alma de pensamentos acelerados, minha mente desliga agora, porque eu quero ouvir o Senhor. E Ele já falou isso a Jeremias. Ele falou: clama a mim, clama, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas o quê? Grandes e ocultas que o quê? Que você o quê? Ele falou isso para um profeta. Ele falou para Jeremias: tem muita coisa que você não sabe. Ou seja, Deus falou para Jeremias: sabe de nada, inocente. Você acha que você sabe muito, você não sabe nada. Tem muita coisa para te revelar. Tem muita faísca para uma grande fogueira. Quando eu vou preparar uma mensagem, eu sempre oro ao Espírito Santo. Eu falo assim: Deus, tem hora que não vem nada. Aí a gente tá até brincando esses dias com minha cunhada. Aí a gente fica pensando na vida dos irmãos. Fala: o que eu vou pregar? Deixa eu ver o que o pastor Daniel está precisando ouvir. Deixa eu ver o que a Tereza está precisando ouvir. Ai Deus, ela precisa... Abre até a revista Veja. Fala: Deus, fala alguma coisa. Já li a Bíblia, Deus não fala. Aí às vezes eu oro e falo: Deus, eu só preciso de uma faísca. Se o Senhor der uma faísca, incendeia a floresta. Aí às vezes em uma palavra eu falo: isso que eu precisava, Deus. Então talvez o que você está precisando de Deus não é de ideias, é de uma faísca do céu para incendiar uma grande fogueira. Talvez tem coisas que você precisa fazer na sua casa que você não acha meios de fazer, e você está buscando na internet, está buscando em pessoas como fazer. Então pare de buscar em pessoas, pare de buscar na internet. Diga a Deus: Senhor, eu preciso de uma faísca. Você pode dizer isso comigo? Senhor, uma faísca. Incendeia a floresta. Ó Deus, uma palavra. Às vezes dá uma palavra-chave, Deus, que vai destravar algo que estava travado. Mas nós só vamos ouvir essas palavras faíscas de Deus quando nós pararmos para ouvirmos isso. Você já tentou acender um fogão sem fósforo? Sabe quando o fogão é elétrico e acaba a energia, e aí você precisa acender, não tem isqueiro, não tem fósforo, e o fogão elétrico lá acabou a energia, não tem nada na sua casa. Uma vez eu fiquei pegando até pedra, batendo no gás. Uma faísca para acender esse fogo. E aí nós cantamos muitas vezes: Senhor, queime em mim, queime em mim. Deus fala: esteja atento às faíscas que eu vou liberar sobre a sua vida. Então diga para o irmão do seu lado, agora você pode dizer para ele, diga assim: fica atento à faísca que virá sobre a sua vida. Aleluia. Fique atento a uma palavra-chave que talvez Deus vai liberar nessa noite. Talvez 90% do que eu vou falar, você vai dizer: bom, tudo isso eu já sei. Mas de repente uma palavra-chave que você pegar destravará algo na sua vida.
Isso é o profético. O profético talvez não é toda a mensagem, mas é uma palavra que às vezes nós recebemos no nosso espírito de uma forma tão impactante que destrava o nosso destino, que destrava algo na nossa mente, que destrava algo no nosso coração. No início da minha conversão, eu estava desempregado. E você pode achar que é bobeira, mas a minha esposa trabalhava e eu estava procurando emprego. E eu tinha 1 mês de casado, 2 meses de casado. E sabe quando casado você ganha um monte de coisa, você vai colocando tudo para casa, né? E aí minha irmã, na época, tinha 9 anos de idade. Ela era uma loirinha assim, bonitinha, agora é uma loira bonitona. Tá grávida de 6 meses. Mas ela era uma loirinha bonitinha, ela entrou em casa. E ela apontou para a geladeira, ela falou: mamãe, agora eu sei porque o Alê não arruma emprego. Eu falei: o que foi? Tinha uma bruxinha que eu ganhei, acho que nos coisas do casamento lá, e coloquei de imã de geladeira. Ela falou: tá aqui porque que ele não arruma emprego. Tem uma bruxa na casa dele. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando crescer não vai se desviar dele. E eu falei assim: eu estava me convertendo. Ela já era convertida desde que nasceu, mas eu estava me convertendo. Demorei um tempo para me converter. Até parece. Minha mãe falou: não, tem fundamento. Isso é uma brecha, uma legalidade dentro da sua casa. Eu falei: então joga fora. Joguei fora, 1 semana depois estava trabalhando. Pastor, será? Tem palavras que destravam destinos. Tem palavras que destravam coisas que estão travadas. Tem coisas que nós precisamos arrancar da nossa vida, para que aquilo que nós estamos orando seja liberado. Então, espere uma faísca de Deus. Talvez a faísca de Deus vai vir do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, que talvez nem sejam cristãos, mas talvez eles falam algo e você fala: opa, peguei. É de Deus, peguei. É para minha vida isso. E quando eu orava aqui no louvor, Deus falava isso: eu preciso de um tempo com você. Ele falava comigo: mas eu estou repartindo isso com você, eu estou impartindo com você. Obrigado, hein? Aleluia. Então fique atento às faíscas de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 1, no versículo 37. Porque para Deus não haverá o que? Impossíveis em todas o que? As suas promessas. Diga isso: não há impossível para as promessas de Deus. Bom, aqui fala de Maria e de Isabel. Elas estavam conversando e Maria contando para sua prima Isabel: olha, um anjo me apareceu, por isso que eu estou grávida. E eu questionei o anjo, disse: como assim vou ficar grávida se eu nunca me deitei com um homem? E o anjo disse para mim, Maria falando: algo que está sendo concebido em você é do Espírito Santo. E aí ela conversando ali com a sua prima. E o versículo 36 assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este ao 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não é impossível em suas promessas. Ou seja, o milagre que Maria estava vivendo, Isabel também estava vivendo. Isabel, na sua esterilidade, gerou um filho. Esses dias eu vi o testemunho de um pastor. Ele falou assim que a esposa dele é estéril. Ela só deixa de ser estéril na hora de gerar um filho. Daí você vai pensar: pô, mas isso é lógico. Se ela gerou um filho, ela deixou de ser estéril. E ele fala: olha, ela faz exame, ela é estéril. Ela é engravida, acabou de engravidar, ela faz exame, ela é estéril no exame. E eles têm 3 filhos. Porque para Deus não há impossível. Então ela faz exame, ela é estéril e ela engravida. E aí o médico fala: poxa vida, como assim? Você era estéril? Não sei, engravidei. Aí acaba de ter o filho, vai lá refazer todos os exames. E o médico fala: então, mas nos exames está dando que você é estéril.
Bom, mas daí o segundo já, e já está o terceiro. E os médicos afirmam, exames afirmam categoricamente, ela é estéril. E aí ele fala, está aqui o estéril 1, o estéril 2 e o estéril 3. Aqui os meus filhos, todos os frutos da esterilidade. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Ou seja, Deus realiza o impossível naquilo que Ele prometeu. Naquilo que Ele não prometeu, esquece. Por isso que nós precisamos parar para ouvir Deus e entender o que Ele prometeu e o que Ele não prometeu. Por isso que esses dias, há pouco tempo atrás, eu disse que eu não gosto de analisar música teologicamente. Ah, Sabor de Mel, o dia que eu estou feliz eu canto Sabor de Mel e pronto, acabou. Os teólogos que me xinguem, que falem o que quiser, eu canto a música que eu quiser, estou feliz. Sim ou não? Ah, vou cantar a música, a vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. Calma, está errado teologicamente. Mas tem um louvor que diz assim: se Ele fizer, Ele é o quê? E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas como Deus faz uma coisa que talvez Ele não tenha prometido? Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Ou seja, eu só faço aquilo que eu prometi que vou fazer. Não tem como acabar o culto, a Michele ir embora chateada comigo e falar: ah, pastor, você falou que ia me levar embora, não me levou. Aí ela pode ficar chateada. Depois eu vou pedir perdão e ela vai ter que me perdoar. Mas agora, se eu não falei que vou levar ela embora, e ela fala: pastor, você não falou que ia me levar embora, mas não me levou. Pois eu não falei. Não, mas se é pastor, se me levar, e se não me levar, você é o pastor. Fala: como? Você está chateado com algo que eu não te prometi, que eu não empenhei a minha palavra. Porque prometer é empenhar a palavra. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele dito, não fará? Ou seja, Deus pensa muito antes de liberar uma palavra, porque quando Ele libera, Ele faz. Então Isabel está dizendo para Maria assim: olha, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Mas há uma condição de nós recebermos aquilo que Deus prometeu. Não adianta que você achar que entregou a vida para Jesus e pronto, tudo aquilo que Deus prometeu vai ser liberado sobre a sua vida. Esquece. Toda promessa ela passa também pelo teste do tempo. Há um tempo determinado para a realização de cada coisa na vida de cada um. O tempo da realização das promessas de Deus na minha vida é diferente do tempo da realização das promessas dele na vida da irmã Irene, na vida da Sheila, na vida do Nildo. E quantas vezes nós falamos assim: por que está acontecendo tão rápido na vida de fulano e na minha vida está demorando? Você já disse isso? Já teve alguma inveja santa? Não, porque você é crente, só eu. Esses dias eu falei pro meu esposo: nossa, eu preciso orar, eu estou com uma inveja santa. E se eu pedir perdão para Deus, eu falo: Deus, eu estou com inveja santa, é santa, mas estou com inveja. Todos nós já tivemos inveja santa, né? Ah, pastor, não tem inveja, é inveja. Mas tem aquela inveja que você fala assim: puxa, Deus, eu também queria, né? E aí Deus fala assim: fica quieto, aguarda o tempo, que ainda não é o tempo. Aí ela fala: ah, tá bom. Então toda promessa, tudo aquilo que Deus prometeu, ele passa por um tempo de processo. Deus falou para José assim: ó, eu vou fazer com que a sua família se renda aos teus pés. E José sai contando para todo mundo como se aquilo que parecia impossível fosse se realizar de pronto. E aí os irmãos de José falam assim: ah, tá bom, falou gostosão, falou bonitão, o queridão de Deus, tá bom, aqui que a gente vai se prostrar diante de você. E aí fazem o que com José? Vendem. E José então passa 13 anos por um processo, para que
que seja cumprido aquilo que Deus havia mostrado para ele há um bom tempo atrás. Por isso que é bom a gente anotar palavras, a gente anotar profecias que recebemos e guardar o caderno. A gente fala assim: não está cumprindo, não, vou jogar fora. Já faz muito tempo. José demorou 13 anos para ele ver se cumprindo aquilo que Deus havia mostrado para ele em sonho. Então toda promessa ela vai passar por um tempo. Então Isabel e Maria conversando diz assim: olha, para Deus não há impossíveis. A gente gosta muito de se apropriar desse versículo, né? Para Deus não há o quê? Impossíveis. E principalmente quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, principalmente quando nós estamos passando por um momento de aperto, nós ficamos declarando isso como se fosse um mantra gospel: para Deus não é impossível, 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 para Deus não é impossível. Aí parece que é um mantra gospel, né? Vai repetindo que você vai acreditar naquilo. Para Deus não é impossível. Não funciona, porque a fé ela não vem pela repetição de vãs palavras. A fé vem pela certeza daquilo que se espera. Eu falei aqui na terça-feira na escola de líderes: se a fé é certeza daquilo que se espera, o que eu espero? O que você espera? O que você está esperando de Deus? Quem precisa de um milagre? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que todo mundo vai levantar. Mas quem precisa de um milagre de Deus? 99% da igreja fala: aí você fala: que milagre você precisa? Amanhã acabou o dinheiro para comprar carne. Precisa de milagre? Pastor, lógico que é. Esse é o milagre da provisão. Não, sim. Assim como o milagre muitas vezes nós nivelamos por baixo, eu sempre falo a respeito do eu te amo. Quantas pessoas dizem: pastor, eu te amo? Como palavra? Daniel, eu te amo. Aí fala: então me ama? Tu me amas? Te amo. Me ama mesmo? Mas você não está me falando que tu me amas, que nem você fala pro cachorrinho: cachorrinho, eu te amo. Que nem você fala pro seu carro: eu amo esse carro. Que nem você fala para uma comida: eu amo essa comida. Aí olha pro irmão e fala: eu te amo. Igual você me ama, igual um prato de macarrão. Então, como essa palavra eu te amo está desgastada, talvez também o que é entendimento de milagre está desgastado. Porque nós falamos assim: quem precisa de um milagre? Qual é o milagre que você precisa? Eu sei qual é o milagre que eu preciso hoje. A hora que Deus me chamar numa sala e falar: qual é o milagre que você precisa hoje? Eu vou falar: puf. Qual é o milagre que você precisa hoje? Pensa rápido. Esses dias eu estava ouvindo um pastor e ele disse assim: uma pessoa que pensa 2 segundos para responder aquilo que quer porque não sabe o que quer. Porque quem sabe o que quer bate pronto. O que você quer? Pum. É que nem quando a gente vai no açougue, né? A gente fica numa fila gigante. A gente já leu toda a tabela de preço. A gente sabe o preço de cor salteado. A hora que chega na cara do açougueiro, ele fala: o que você quer? Deixa eu ver. Nossa, eu fico bravo com aquelas mulheres que ficam na fila de 3 horas. Você está na fila do banco 3 horas. Chega na hora do caixa, a mulher vai abrir a bolsa, pegar a carteira, contar o dinheiro. Você fala: minha filha, você teve 3 horas para fazer isso. Não, mas a hora que o caixa fala: o que a senhora quer? Pagar essa conta. Aí fica contando moedinha. Eu fico assim: meu Deus, cara, teve 3 horas de fila para separar o dinheiro. A hora que o caixa fala: o que você quer? Peraí que agora eu vou me preparar para responder o que eu quero. Jesus, ele chega num lugar, numa aldeia, e um cego chamado Bartimeu fica ouvindo dizer que Jesus ia passar por ali. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falam: para de gritar, você está incomodando o mestre. E quanto mais mandavam ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus fala para ele: o que você quer? Quero tornar a ver. Então nós declaramos: para Deus não há impossível. O que é impossível para você hoje? Impossível logo é aquilo que não é possível.
Mas nós muitas vezes denominamos coisas possíveis como impossíveis, porque não queremos ter o trabalho de realizar o que é possível. Tem coisas que são possíveis e nós denominamos impossível para largar na mão de Deus. Fala, tó Deus, é impossível. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas, por mais que é uma geração do conhecimento, diz que hoje uma criança de 7 anos de idade, ele tem mais informação que um rei do século 15, 16. Uma criança de 7 anos. Hoje minha esposa chegou em casa de manhã, eu estava trocando a Rebeca, a minha esposa chegou e falou, deixa que eu pentei o cabelo dela. Aí a Rebeca chegou para minha esposa e falou assim, mamãe, senta aqui, me conta como que foi na loja. Mas isso não é possível, isso aqui é um anão. A colocação das palavras, e parece que ela estava entendendo o que ela estava dizendo. Me senta aqui e me conta como foi o seu dia. Tipo, pode desabafar, mamãe, vai. Mas por mais que nós estamos vivendo uma geração do conhecimento, talvez nós estamos também vivendo uma geração de pessoas preguiçosas. Quem já preencheu palavra cruzada? Levanta a mão, você que já preencheu aquelas palavras cruzadas. Agora confessa o seu pecado. Quem a primeira vez que depara com uma coisa que não sabe, já vai lá atrás. Tipo, nem para pensar. Tipo, já vou logo aqui, paguei, a revista é minha. Já olha lá, isso aqui é fácil, como que eu não sabia? Agora eu acho legal, eu conheci um senhor. Quando eu morava em Bertioga, tinha o dono de uma imobiliária próxima à igreja. Ele ficava o dia inteiro montando a palavra cruzada lá. Ele não tinha o que fazer, dono da imobiliária, ficava lá sentadinho na mesinha o dia inteiro. Então às vezes eu passava lá na imobiliária, eu gostava de conversar com ele, sentava lá para conversar com ele. Primeira coisa que eu chegava lá, ele falava, Alexandre, me ajuda aqui, o que é tal coisa? Às vezes eu falava, seu Landinho, o nome dele era Landinho. Né, tá vivo? Você dá uma olhada. Não, já tem graça, olhar lá atrás não tem graça. Então ele esperava as pessoas parar para ele perguntar a resposta. Ou seja, ele queria empenhar um esforço para responder aquelas perguntas. Agora nós não queremos ir para o secreto orar para Deus revelar. Nós queremos que alguém ore por nós e revele o nosso futuro. Quando a Bíblia diz para Jeremias, quando Deus diz, clama a mim, eu vou anunciar a você coisas grandes e coisas ocultas que ainda não sabe a resposta da palavra cruzada, vai orar. Não sabe a resposta para alguma situação que você está vivendo, vai orar. Pastor, você está falando que eu tenho que orar? Não, irmão. Lógico, clama a mim, porque eu posso orar pelo pastor Daniel, mas dificilmente eu vou orar com a mesma intensidade que ele ora pelos problemas dele. Sim ou não? Alguém já pediu oração para você? Você orou com a mesma intensidade que quando você ora por você? Seja sincero. Nós vamos ler daqui a pouco isso aí. Seja sincero. Você ora? Oh Deus, o que eu vou nessa noite? Fica 2 horas chorando na rama. Fica. Porque quando você ora por você, você tem a propriedade daquela causa. Então você ora com mais eficácia. Sim ou não? Por isso que Deus fala para Jeremias, clama a mim, eu vou te anunciar coisas grandes que você precisa. Jeremias estava buscando algumas direções de Deus. Jeremias estava encarcerado. Então Deus fala, clama que eu vou te anunciar coisas grandes e impossíveis de se realizar, e você vai ver que você vai conseguir realizar. Quantas coisas nós denominamos impossíveis, que na verdade não são. Você já pegou aqueles brinquedos ridículos, que é meio... Vou usar aqui, sei lá, aqueles brinquedos que é cheio de nozinho, mas aquele cubo mágico. Você já brincou com aquilo? Tem alguém aqui que é bom nisso? Agora tem pessoas que fazem um negócio em 30 segundos. Para mim, se der 30 dias eu não consigo. Agora
Agora, por que eu não consigo? Porque eu sei que eu tenho meio a síndrome do pensamento acelerado. Meu pensamento... E eu fico olhando para aquele negócio e eu desmonto e remonto. Eu desmonto todas as pecinhas e monto tudo na cor, só para me satisfazer eu mesmo. Falar, haha, consegui. Eu posso enganar qualquer um, mas eu não consigo enganar a mim mesmo. Eu posso levantar aquele cubo como um troféu, dizer para qualquer um, olha, eu consegui. Só que dentro de mim vai estar a minha consciência dizendo para mim, conseguiu nada. Você trapaceou. Ah, mas é impossível. Como é impossível? Tem gente que faz em 30 segundos. Esse dia eu vi um menininho na internet que em 30 segundos fez com o pé. Não, 3 minutos com o pé. 30 segundos ele faz com a mão, 3 minutos com o pé. Falei, meu, eu poderia ter 4 braços. Agora, por que eu não consigo? Porque eu não empenho o esforço necessário para aquilo. Agora me dá um cubo e fala que vai me dar R$1 milhão. Meu irmão, eu vou ficar acordado 48 horas, 72 horas e eu vou treinar. Por quê? Porque eu fui motivado para algo que despertou o bom que há dentro de mim. Ou bom não, né? Mas o capaz dentro de mim. Por isso que eu digo que quando nós denominamos alguma coisa para Deus impossível, e aí Deus fala, será que realmente é impossível? Talvez você já tenha dito para Deus algumas coisas. Deus, é impossível perdoar fulano. Deus fala, impossível perdoar? Como assim? Vai lá e perdoa. Ah, mas é impossível, Deus. Impossível porque você sabe onde o fulano mora, você sabe o número do telefone do fulano. Vai lá e pede perdão, ou perdoa. Ah, mas é impossível. Aí Deus fala, impossível não, é que você que não quer. Porque é possível. Deus, é impossível eu ser curado de tal enfermidade. Deus fala, começa um regime, começa a trabalhar em cima desse propósito, para você ver. Nós denominamos muitas coisas impossíveis, das quais ainda são possíveis de nós realizarmos. Denominamos incapazes para muitas coisas que somos capazes. Então diga assim para Deus, diga forte, diga para Deus, só o impossível, o possível cabe a mim. Amém? É só crer. Ah, mas é tão fácil você falando, né? Parece tão simples, só crer. Mas eu preciso empenhar o esforço necessário nessa crença. Eu já ouvi milhares de testemunhos de coisas impossíveis que Deus realizou. Você já ouviu? Quem já ouviu testemunhos de pessoas que foram curadas de coisas impossíveis? Já ouviu? Eu também já. Então eu sei que Deus realiza o impossível. Israel, os hebreus, eles viram Deus realizando coisas impossíveis. Mas mesmo assim, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles continuaram duvidando do poder de Deus. Aí tem pessoas que tentam racionalizar milagre. Eu sempre digo que milagre não se explica, se vive. Não tem como explicar milagre. Olha, aconteceu um milagre na minha vida. Como? Não sei. Se eu soubesse, não teria sido milagre. Milagre é algo sobrenatural que acontece sobre o natural. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, no capítulo 7. Versículo 13. Segunda Crônica 7, 13. Diga assim comigo, tem muita coisa que não acontece na minha vida porque eu não me posiciono. Olha o que Deus diz para Salomão. Aqui Salomão constrói um templo a Deus. Aí na inauguração do templo, Deus fala com Salomão de diversas formas. E aqui no versículo 13 Deus diz assim a Salomão: se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou
se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu... Entre quem? Entre quem, irmão? Entre o meu povo. Aí ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter do quê? Dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha o que Deus diz a Salomão: Salomão, sabe como que o povo vai me buscar? Se eu fechar o céu e não fizer vir chuva sobre a terra, ou seja, se eu fizer com que venha um momento de necessidade sobre o meu povo, então este povo que passará por necessidade, se eles orarem, me buscarem, olha o que ele diz aí: se o meu povo orar, me buscar, e o que? Converter dos maus caminhos. Converter dos maus caminhos, o que é uma conversão? Eu estou indo para uma direção, e então eu pego a rotatória e eu mudo a direção para a qual eu estava indo. Isso fala conversão, é não fazer mais as mesmas coisas que eu fazia. Conversão significa eu mudo a direção para a qual eu estava indo. Então Deus diz a Salomão assim: olha, se eu fizer vir uma necessidade muito grande sobre o meu povo, essa necessidade só será liberada se o meu povo buscar este entendimento, que eles precisam orar, buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. E aí então, aí ele diz aí: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e ele fala o que? Sararei a terra. Então tem muita coisa que nós estamos orando para Deus, denominando impossível, e não é impossível. Talvez algumas situações que nós estamos passando pela maldade dos nossos caminhos, por não buscar a Deus, por não ouvir Deus, porque Deus muitas vezes quer liberar sobre nós uma faísca que vai acender uma grande floresta, mas nós não oramos, nós não buscamos, nós não nos convertemos dos nossos maus caminhos. Difícil nós dizermos para Deus e reconhecermos para Deus quão mal nós somos. Nós sempre julgamos o outro mal, mas muitas vezes, raramente a gente chega para Deus e fala: Deus, eu sou ruim mesmo, eu sou mal, Deus. Olha, aquela fechada que eu dei no trânsito não foi sem querer, não, eu fechei porque eu quis, porque eu sou ruim. Uma vez eu fui no mercado e o menininho falou assim para mim: tio, compra um pacote de bolacha para mim. Menininho não, uns 12, 13 anos. Comprar pacote de bolacha nada. Trabalhava, acabou. Aí entrei e não comprei. Acho que ele percebeu que eu não ia comprar, porque eu não respondi. Falei: tá, vou ver. Voltei, ele não estava mais lá. Mas eu sempre digo que os céus reconhecem as nossas palavras, e Deus reconhece as nossas intenções, e o diabo também. Eu cheguei lá, um menino tinha riscado minha porta com prego. A hora que eu olhei aquilo, sabe aquela, só imaginei. Eu imaginei eu pegando a cabeça do moleque, mas socando na porta. Pá! Faça eu encontro com esse menino. Por dentro, fiquei, sabe aquele filme que passa da nossa maldade, do nosso coração mal? Nossa, eu encontro esse menino. Mas não era um risquinho não, a unha entrava no buraco, ele fez assim na minha porta. Eu fiquei imaginando: se eu encontro esse menino, eu vou pegar a cabeça dele, até sangrar. Aí eu olhei para ele no ponto de ônibus. É agora. Fui lá no mercado, comprei a bolacha e dei para ele.
Não falei um A. Não peguei a cabeça dele e espanquei na porta do carro. Mas eu sabia que há um homem mau dentro de mim gritando: faça, retruque, dê com a mesma moeda. E a mãe dele estava no ponto, é ali naquele Extra, do lado da Universal, na Avenida dos Bancos. Eu fui lá, dei o pacote de bolacha para ele, mas eu entrei no carro, até chorei. Falei: esse menino não sabe quanto de prejuízo que ele me deu. E na hora eu falei: Deus, me perdoa, porque eu sei que o diabo ouviu também. Eu entrei que nem um mútuo ali no mercado. Não dá nada, mais vagabundo, vai trabalhar. O diabo pegou aquelas palavras e usou a vida daquele menino para me atormentar. Ou seja, todos nós temos dentro de nós caminhos maus. Todos nós temos pensamentos maus dentro de nós. Então é isso que Deus está querendo. Olha, se converta, fale para mim que você é mau. Pare de falar que você é bonzinho. Diga para Deus: Deus, tem hora que eu tenho vontade de socar a cabeça de alguém na porta do carro. Eu sei, Deus, eu sei que essa é a minha natureza carnal, Deus, mas que ela não floresça. Porque você pensar não é pecado, o pecado é você consumar. Calma, me entenda bem. Jesus falou: se você olhar para uma mulher, ainda que seja com intenções impuras com ela, você já pecou. Mas o que eu estou dizendo é que todos nós temos pensamentos ruins todos os dias. Sim ou não? Ou como diz o pastor Daniel, eu sou o único pecador aqui. Todos nós. E sabe o que Deus está dizendo? Olha, está vindo uma luta sobre a sua vida. Talvez você está passando por um momento tão difícil e você não se dobra dizendo: Deus, talvez eu estou passando por esse momento difícil porque eu sou ruim, porque meu coração é ruim. Deus me perdoa. E Deus fala: meu, era isso que eu queria ouvir. Isso é, ainda que nascemos num corpo corruptível e de pecado, nós não deixamos este pecado ser externado, porque o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia fala assim: olha, você não tem como impedir uma pomba, um urubu, ou que seja um pássaro, voar sobre sua cabeça, mas você tem como impedir dele criar ninho sobre a sua cabeça. Você não tem como impedir, Isaías, ele diz, não tem como impedir de uma serpente colocar ovos na sua mente. Mas você não pode chocar esses ovos, porque senão nascerá um balisco, nascerá uma serpentinha que vai te picar. Sabe aquele pecadinho que às vezes, aquele desejo do pecadinho que a pessoa fica assim, né? Ah, mas é tão bom. Tipo, ele tá sabendo o que eu estou pensando? Então pensa. Aí vai chocando aquele ovinho. Eu socar a cabeça do menininho na porta, você fica assim, ah, menino. Tipo, já passou, mas você tá lá, ah, se eu pegasse. Fica 3 dias pensando, ai, que vontade de pegar. Por quê? Porque aquilo massageia o nosso ego, a nossa natureza carnal. Então Deus fala: você não tem como impedir de pensamentos ruins vir sobre a sua cabeça, mas você pode impedir deles chocar, deles botarem ovos. Não tem como você impedir um pensamento mal vir sobre você, mas você pode logo espantar, achou? Então Deus está falando assim: olha, se está vindo uma luta grande sobre a sua vida, ore, me busque, se converta dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, eu vou perdoar os seus pecados. Deus está falando assim: olha, eu estou pronto a perdoar, mas para eu perdoar você tem que pedir o quê? Perdão. Deus, você sabe, né? Já teve uma época que eu tinha vergonha de Deus. Hoje eu não tenho, não. Agora que depois eu tive um entendimento que Deus sabe, né? Mas eu ia ajoelhar para orar e ficava: então Deus, pequei. E aí o Espírito Santo falava o quê? Ah, Deus, você sabe. Eu tinha vergonha de contar para Deus, como se Deus soubesse, como se Deus falasse: oh, que novidade, contou uma novidade agora, eu não sabia. E eu ficava lá para Deus, as minhas orações: Deus, o Senhor sabe. Deus falou: não, eu sei. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na minha boca, Deus sabe. Antes que os meus atos se consumam, Deus sabe. Por isso que Jesus falou: aquele que pensa numa mulher de forma indigna, ele já pecou. Por quê? Porque eu sei o que ele está pensando.
A consumação do fato é só externar aquilo que estava dentro dele. Então Deus fala assim: olha, se converter, então eu ouvirei dos céus. Diga assim: Deus está pronto para me ouvir. Sabe, hoje eu estava ouvindo uma rádio, esse dia eu estava reclamando que as rádios não tem nada, é uma porcaria as rádios gospel no Brasil, né? Mas hoje eu estava ouvindo uma rádio chata, mas que é gospel. E rapaz, não é que o cara disse uma coisa boa, a não ser pedir dinheiro, ele falou algo bom que foi puxo. Ele falou: talvez a sua noite tenha sido difícil, mas quando você acordou, você lembrou-se de que Deus cuida de você. E comigo foi exatamente assim essa noite. Nossa, eu tive uma noite agitada, com pensamentos ruins, com um ataque na mente. E eu acordava no meio da noite, orava, repreendia e voltava a dormir. Mas é aquela noite que parece que há uma opressão maligna na mente. Mas parece que quando eu acordei, tudo aquilo se dissipou. E eu comecei a orar. Antes da Rebeca acordar, eu comecei a orar na sala. Falei: Senhor, obrigado, porque ainda que eu tive uma noite tribulosa, nem minha esposa, nem falei para ela, mas ainda que eu tive uma noite agitada, quando eu acordei, toda aquela nuvem se dissipou. E aí eu comecei a agradecer a Deus. Falei: Senhor, olha, eu te agradeço pela minha filha, pelo meu carro, te agradeço pela minha casa, te agradeço pela roupa que eu visto, te agradeço, Senhor, pelo remédio que eu tomo, te agradeço pela água que eu bebo, te agradeço por tudo. Comecei a agradecer a Deus pelos mínimos detalhes. Por quê? Porque eu tive uma sensação tão forte de que Deus estava me ouvindo. Então Deus está falando assim: pô, que sensação é essa? Eu estou dizendo, eu te ouvirei. Diga para a pessoa do seu lado: Deus está te ouvindo. Você dizendo coisas boas ou ruins, Ele está te ouvindo. Não acho que quando você fala coisa ruim, Deus está ouvindo. Assim como você fala coisas boas, Deus está ouvindo. Quando você pratica o lachon, Deus está ouvindo. Quando você pratica coisas boas, fale coisas, Deus está ouvindo. Já estou encerrando. E ele diz assim: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Então Deus está falando para Salomão: olha, talvez algumas lutas venham sobre a sua vida, das quais você denomina impossível. Se eu fechar os céus e não fizer vir chuva sobre a terra, quem consegue fazer chover? Ninguém. Pouco tempo atrás houve uma crise hídrica no Brasil. Teve até avião tentando fazer chover, lembra? O avião estava perfurando as nuvens para ver se conseguia fazer chover. Choveu? Não, porque se Deus fechar o céu, o homem pode fazer o que for, a chuva não vem. Se Deus reter aquilo que é para reter sobre a tua vida, enquanto você não clamar, você pode pedir para o presidente, para quem for, não será liberado. Você pode pedir oração para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o profeta, para o mestre, não será liberado enquanto você não orar, não buscar, não se arrepender dos seus maus caminhos. O céu ficará fechado. Mas quando você fizer isso, a Bíblia diz que Deus abrirá o céu e derramará do tesouro sobre a tua vida. Deus derramará da bênção sobre a tua vida. Deus derramará do favor sobre a tua vida. E aquilo que era impossível passa a ser possível. Aleluia! Nós ficamos: Deus, isso é impossível, é impossível. Deus fala: não, começa a orar, para você ver que o impossível torna-se possível. E aí a ilustração do cubo mágico, voltando lá, comece a orar. Inspira, respira. Inspira, ó, aquieta a alma. Se aquiete, e você vai ver que eu vou fazer. Então eu quero liberar isso sobre as nossas vidas nessa noite, que o impossível se tornará possível, porque nós vamos ouvir as faíscas de Deus, nós vamos atentar para as faíscas de Deus. Amém? Está aqui, irmão? Amém? Diga assim: Senhor, pode falar que teu servo ouve. Não foi isso que Samuel falou? Samuel foi dormir no templo. Aí ele chegava para Eli e falava: Eli, o senhor está me chamando? Ele falou assim: vai para lá, porque é Deus que quer falar com você. Quando
quando Deus te chamar, diga: Senhor, eis-me aqui que teu servo vou. Pode falar agora, estou com o ouvido pronto. Então às vezes nós estamos dizendo assim: pastor, você tem uma palavra, João, você tem uma palavra, Maria, você tem uma palavra, e nós falamos assim: para, quando o Senhor quiser, quando você de novo precisar, pode falar: Deus, eis aqui o teu servo, pode falar comigo. E aquilo que muitas vezes nós denominávamos impossível, vai se tornar possível, em nome de Jesus. Aleluia. O que é impossível, eu declaro liberado em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que hoje será liberado um momento sobre você de indignação. Você consegue acreditar nisso? Tipo, o que é esse momento de indignação? Olha, não dá mais para continuar do jeito que está, Deus. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. E aí Deus vai falar assim, ó: se aquieta, desliga tudo, se desliga de todos, se aquiete, tranque no seu carro, tranque no seu quarto, tranque no seu banheiro, tranque-se aonde for necessário se trancar. Só não se tranque dentro de você mesmo. Se abra para Deus. Aleluia. Diga nessa noite: Senhor, eu preciso ouvir o Senhor. Precisamos ouvir o Senhor. Direção, Senhor, nós queremos que para o Senhor não há impossível em todas as suas promessas. Então, ó Pai, aquilo que é possível a nós realizarmos, que nós nessa noite tenhamos ânimo, força, disposição, Senhor, para nos levantar. Se tem coisa que você tem denominado difícil para você, você precisa de força nessa noite, que você entende que não é impossível, mas que é possível, mas que você precisa de força, vem aqui na frente para nós orarmos por você. Vem aqui na frente para nós orarmos com você. Coisa que você tem dito para Deus: Senhor, olha, eu não consigo, eu preciso do Senhor para largar um pecado, para perdoar alguém, para realizar alguma coisa que você não tem tido essa força, este ânimo. Diga a Deus: olha, eu estou dando alguns passos profeticamente para declarar, Senhor, que em mim não há forças,